oração. Se for preciso pedir perdão, peça perdão. Se for preciso se arrepender, se arrependa. Mas deixa ele entrar no profundo, no escondido, num lugar onde só ele pode entrar. Pois ele te diz nessa noite: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e você é contigo. E quando eu ceiar, eu lhe darei o meu corpo e o meu sangue, para que em mim você tenha todas as suas necessidades supridas. Por isso, nessa noite, abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus vai falar. Deus vai falar. Doce Espírito Santo, o Senhor começou a ministrar no nosso coração e não será diferente daqui para frente. Através da sua palavra, através da sua presença, nós vamos ver as nossas forças renovadas, a nossa mente avivada, como a mente de Cristo. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Eu vou chamar o pastor Ednei, vai trazer a mensagem dessa noite. Nós estamos prestes a acabar essa série de ministrações. A série de ministrações que fala sobre o reino dos céus e o reino de Deus. E nós sabemos que muitas revelações da parte do Senhor já vieram ao nosso coração. E hoje não será diferente. Pai querido, Pai amado, eis aqui teu filho, servo que o Senhor escolheu, para que nessa noite trouxesse a palavra que saiu da sua boca, que não voltou vazia, mas vai realizar na nossa vida o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, para que o Senhor se manifeste de forma extraordinária e sobrenatural. Queremos ser impactados pela tua presença, pelo poder da tua palavra. Fala conosco, guarde a casa, guarde a família do seu servo, proteja ele, livrando ele de todo e qualquer mal. Estamos a serviço do reino e sabemos que o Senhor nos exerce, é o que nos guarda, que nos protege e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos chamar nossas crianças aqui à frente para orarmos por elas, profetizarmos na vida dessas crianças os nutrientes necessários, físico e espiritual, para que cresçam saudavelmente na presença do Senhor, dando testemunho aonde forem e por onde passarem, que são servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, que vieram fazer a diferença nessa geração. Você que é líder, coloque as suas mãos e impondo suas mãos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, como é maravilhoso ver nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento, participando do culto de louvor e adoração ao Senhor. Coisas que muitos de nós não tivemos essa oportunidade, mas para a honra e para a glória do Senhor, nossa casa recebeu a luz de Cristo, e hoje os nossos descendentes estão recebendo em posição de mãos profecias para suas vidas, para que cresçam e permaneçam na presença do Senhor todos os dias das suas vidas. Abençoado está do alto da cabeça ao plano dos pés. Alma, corpo, espírito, corpo e alma, irrepreensível na presença do Senhor, e até que o Senhor venha, assim será, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Não, gente, por favor, não tenha vergonha na cara. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Mateus capítulo 4. Evangelho de São Mateus capítulo 4. Está louvando o Senhor, ele está dando glória a Deus. Ele está dando glória a Deus. Evangelho de São Mateus capítulo 4. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos vir à sala de aula. Como diz uma pastora amiga, nós vamos vir à sala de aula. Vamos aprender um pouquinho. Amém. Mateus, Evangelho de São Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ficar por aí. Domingo passado tivemos aqui o início da ministração sobre o reino de Deus e o reino dos céus. E foi falado e foi aprendido por todos nós, também que eu aprendi, que a grandeza de Deus é tão infinita que o que Ele quer para nós é que vivamos eternamente. Desde o princípio foi o plano original do Senhor que nós fôssemos eternos. Ele quis compartilhar conosco e quer compartilhar conosco a eternidade. Quem está ouvindo aí? O Senhor quer compartilhar conosco a eternidade. Só que os planos de Deus nunca são frustrados. Mas Deus, Ele não criou robô. Ele criou seres humanos com pensamentos e com livre-arbítrio. E quando o Senhor fez o Éden, colocou o homem lá para ser o ser eterno, nós estudamos e entendemos que Ele não quis. Foi escolha do homem, porque ele desobedeceu a Deus e assim perdeu a eternidade. Estão entendidos até aí? Amém. Então, o Senhor, que é Rei e soberano sobre todas as coisas, e nós aprendemos que reino significa domínio, pastora Cátia. Reino significa domínio, governo, ou um povo subjugado a um rei. Quem está me entendendo, irmãos? E se entendemos que o reino é governo, então, para nós pertencermos a um reino, nós temos que ser o que, irmão? Submissos ao rei. Quando somos submissos a um reino, nós fazemos parte de um reino. Quem está me entendendo, irmão? Quando nós vamos da Inglaterra no Reino Unido, lá é governado por um rei, que era o príncipe Charles, agora é o rei Charles. Se nós formos morar no Reino Unido e nós pedirmos para fazer parte daquele país, ter a cidadania inglesa, nós vamos passar a obedecer o rei Charles, porque nós vamos fazer parte daquele reino. Quem está me entendendo, irmão? Amém.
Então, nós fomos chamados e inseridos para fazermos parte de um grande reino. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um rei soberano, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Foi o que nós aprendemos. Então, o reino de Deus é o governo dele sobre tudo, desde a eternidade passada até a eternidade futura, como está descrito no Salmo 90. Antes que os mundos nascessem, ou que tu formastes os céus e a terra, tu és Deus, desde a eternidade à eternidade. Então o Salmo 90 garante e relata ao salmista que o nosso Deus, Ele é soberano, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Só que quando o homem caiu, o Senhor teve que criar um parêntese dentro do seu reino, para poder resgatar o homem de novo. Ele teve que criar um parêntese. E nós aprendemos que dentro do reino de Deus vai existir o reino, e existe o reino dos céus. E dentro do reino dos céus vai existir outro reino, pastor, aqui é chamado de o reino milenar. São reinos distintos com propósitos distintos. Mas que o ápice de tudo isso é a nossa salvação. Glória a Deus. E guarda. Foi para isso que o Senhor te chamou aqui. Glória a Deus. O Senhor está forjando o nosso caráter para que possamos reinar com Ele. Glória a Deus. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Então, qual é o plano de Deus? Durante a eternidade, depois que Jesus entregar o reino a Ele de volta, é vir morar conosco. Aleluia. Aí tem aquela canção: ainda bem que eu vou morar no céu. Está errado, a gente não vai morar no céu. A gente não vai morar no céu. Irmãos, presta atenção. Nós vamos morar na terra, numa nova terra. Aleluia. Novos céus e nova terra. Olha como o Senhor Jesus ensina a orar. Ele disse: quando forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é subamos a nós ao teu reino, não. É venha a nós o teu reino na terra. Quem está me entendendo, irmão? Então agora Ele vai revelar o reino. Olha como é que vai revelar o reino. E que a tua vontade seja feita, seja na terra assim como é no céu. Porque como é o reino? Como é que o reino vem? O reino vem quando a vontade de Deus é feita. O reino virá quando a vontade dele é feita. Só existe reino onde a vontade de Deus é feita. Se não existe, não vai existir reino. Pode ter uma aparência de reino, mas não tem vida interior, não é reino. Ei, olha só, todos nós reunidos aqui somos a aparência do reino. Porque o reino, ele se apresenta em aparência, realidade e manifestação. É assim que o reino se apresenta, irmão. Quem está me entendendo, irmão? Por que aparência, irmão? Eu posso vir à igreja de segunda a domingo. Eu vou ter a aparência só de reino. Só aparência. Porque tem gente que vem para a igreja por vir. Então aparenta ser o reino,
mas não é o reino. Porque nós aprendemos que quando for reino, é quando a vontade do Senhor é feita. Aleluia. Então, quando eu vivo a vontade de Deus e não as minhas, é que o reino se manifesta e se torna realidade. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a sua vontade agora? Onde você queria estar agora, irmão? Você sabe o que é que Deus quer? O Deus quer que você estivesse fazendo agora é quando a vontade dele é cumprida na sua vida. Essa é a vontade dele para nós, pastor. É quando a vontade dele é realizada através de nós. Aí o reino acontece. Deus não quer, irmão, que nós venhamos abrir a mão somente daquilo que claramente é mal. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Olha para o irmão que está do teu lado. Fale para ele. Não abra a mão somente daquilo que é claramente mal. Agora olhe para mim. Mas Deus quer que você abra a mão daquilo que parece que é bom, mas é mal. Porque é muito fácil abrir mão do mal, irmão. Porque o mal é evidente. O mal ele é aparente. Quem está me entendendo? O difícil é abrir mão daquilo que tem aparência de bom, mas é mal. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Hein, irmãos? O bem que estava nela era mal. Por mais que Adão comesse do fruto do bem, ele estaria praticando o que era mal, porque ele desobedeceu a Deus. Por mais que ele coma da árvore do fruto que é bom, ele praticou o mal, e o mal gera morte. Mesmo você comendo o bem que aquela árvore produzia, o resultado final era a morte. Então nada ali era bom. O que isso está falando, irmão? É que desde o governo do rei, do nosso rei, o rei dos reis, o reino de Deus, o melhor que eu possa produzir nessa terra, o melhor de mim, o melhor da minha alma, ainda é mal. Ainda é mal. Porque o que está em nós tem uma raiz satânica. Que só haverá vida em nós através de Cristo. É somente Cristo que gera vida em nós, pastor. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas eu conheço pessoas que não são crentes, mas têm comportamentos melhores do que os crentes. Só que o Senhor não nos chamou para ter comportamento bons. O Senhor nos chamou para ter uma natureza divina. Glória a Deus. Vou repetir. O Senhor não te chamou para te ter um comportamento bom. O Senhor te chamou para ter uma natureza divina. Quem está me entendendo, irmão? Preste atenção. A questão não é comportamento, é uma questão de natureza. Porque melhor que as pessoas sejam, são mortos. Por melhor que as pessoas sejam, pastora, são pessoas mortas. Por melhor atitude que tiverem aqui nessa terra, são pessoas consideradas mortas. Porque o céu não vai estar cheio de pessoas boas.
O céu vai estar cheio de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Um discípulo chegou para Jesus e disse assim: mestre, deixa eu enterrar meu parente que morreu, depois eu vim fazer a obra com o Senhor. E foi a resposta de Jesus: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Quem não tem vida com Jesus é morto. Palavra de Jesus. Quem não me segue, quem não me aceita, é morto. Não tem uma natureza divina, é só comportamento bom. Para Jesus, as pessoas que não têm essa natureza divina estão na morte. Por melhor que eles tenham de comportamento, é só comportamento, é só hábito, não é natureza. A proposta do Evangelho não é que você se torne uma pessoa de bons hábitos. Aí você não precisa de Jesus, irmão. Você precisa de um culto coaching. Se bons hábitos garantissem salvação, para que Jesus veio então? Quem está me entendendo, irmão? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, irmão? O que o Evangelho do Reino quer, é que Jesus quer, é dar uma natureza nova para nós, para que possamos reinar com Ele. Por isso o texto diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e gozo do Espírito Santo. A transformação é natureza, são os frutos do Espírito habitando em nós, irmão. São os frutos do Espírito. Aleluia. Preste atenção. Abra lá em Lucas capítulo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 11 em diante, até o 14. Olha só isso aqui, irmão. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus, que havia de se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Olha aqui, irmão, presta atenção. Jesus está falando dele mesmo. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. É Jesus falando dele mesmo. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. 14. Mas os seus concidadãos, presta atenção, mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Ei, só vai reinar com Jesus quem aceitar o governo dele. É similar a alguma coisa? Se você sabia que é isso que a gente faz com Jesus, isso é o que nós fazemos todos os dias, quando nós tomamos o governo da nossa vida. Nós dizemos: não queremos que o Senhor governe em mim. Quando a gente quer fazer as coisas da nossa vontade. O que é precioso para Jesus? O que é mais precioso para Jesus não é ouro, porque ele era rico e se fez pobre. O que era mais precioso para Jesus, e o que é mais precioso, é a igreja. Não, você não entendeu. O que é mais precioso para Jesus é a igreja.
edifica igreja. Corpo edifica corpo. E é você que edifica a igreja de Cristo, não é o pastor. Quem gera ovelha é ovelha. Nós, como corpo de Cristo, edificamos o corpo de Cristo. O crescimento, o avanço de Cristo é de Cristo para Cristo. Quem está me entendendo, irmão? O Cristo que está em mim e em você faz avançar o reino nessa terra. E assim, cada membro do corpo bem ajustado produz o crescimento desse corpo. Você entende a importância da pessoa que está do seu lado? Ei, você entende a importância da pessoa que está do seu lado, Marcelo? Vocês estão entendendo a importância que a pastora Kátia é para nós? Você entende a importância que nós somos para a pastora Kátia? Quem está me entendendo, irmão? Então, se essa pessoa que está do seu lado é o corpo de Cristo, ela é responsável por nutrir você. Irmãos, escute o que eu vou falar. Não perca tempo com pessoas que querem que você lamba as feridas delas. Não perca tempo com pessoas que querem que vocês lambam as feridas delas. Não confunda problemas emocionais com problemas espirituais. Irmãos, isso é um alerta para nós. Tem muitas pessoas perdendo o reino por se envolverem em coisas que não cabe a elas envolver. Quem está me entendendo, irmão? Nós tratamos os problemas que são espirituais, irmão. Os emocionais, quem trata é psicólogo. É psicólogo. Não é insensibilidade isso, irmão. Não é insensibilidade. Isso é reconhecer a nossa posição e o nosso limite, até onde a gente pode ir como igreja, nesse reino. Lá nos Estados Unidos, numa igreja, lá nos Estados Unidos, um casal foi se aconselhar com um membro antigo da igreja. O irmão aconselhou de forma errada. O que aconteceu? O casal processou a igreja porque ele estava exercendo ilegalmente um trabalho que não compete a ele de psicólogo. Não se envolva em situações que fogem do espiritual. Amém? Não se envolva em situações que fogem do espiritual. Como é que a gente trata problemas espirituais? Trazendo as pessoas à presença de Deus. Vou repetir, irmão, você não está me ouvindo. Como nós tratamos problemas espirituais? Trazendo as pessoas à presença de Deus. Preste atenção. É essa a presença de Jesus que sara. É essa a presença de Jesus que cura. É essa a presença de Jesus que liberta, irmão. Não sou eu não sou poderoso. Não é a pastora. Não é o missionário Marcelo, a pastora Nédia, o pastor Júlio. É Jesus. É Cristo em mim que faz nutrir você e você cresce. Quem está me entendendo, irmão? Aí o reino de Deus cresce. O Senhor te selou com propriedade. O Senhor te selou com o Espírito Santo. Você é o bom tesouro de Cristo na terra.
o Senhor Jesus toma para si o reino dos céus. Então, qual é a duração do reino dos céus? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. O reino de Deus, nós entendemos que é da eternidade passada e eternidade futura. O reino dos céus, quando é que começa o reino dos céus? Quando Jesus se manifesta. Quando nós vemos em Mateus 4,17: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É a primeira vez que Jesus prega, depois que ele descobre que João Batista foi preso. Aí começa o ministério de Jesus. A primeira coisa que Jesus prega: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele toma posse do reino. É quando ele se manifesta como Mashiach. É quando ele se manifesta como um rei. Ali começa o reino dos céus, irmão. É com a manifestação de Cristo na terra. Estão me entendendo, irmão? Começa aí. Então, qual é a duração do reino dos céus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 a 26. Olha o que fala Paulo. Pois é necessário que ele reine. Ele quem? Até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Presta atenção, irmão. É necessário que ele governe até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Até que, ou seja, o reino dos céus vai ter um começo e vai ter um fim. O reino de Deus não tem começo e não tem fim, porque é eterno. Mas o reino dos céus é um parêntese dentro do reino de Deus, que foi necessário o nosso Pai abrir, para que o Senhor Jesus pudesse nos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Deu para entender, irmão? Amém. Porque se não tivesse esse parêntese, nós não conseguiríamos a salvação. Então Jesus veio como rei. Então ele para destruir a morte. Ou seja, vamos ser despojados do corpo do pecado. Vai ser arrancado de nós, irmão, esse corpo de morte, de pecado que nós carregamos. E nos será dado um novo corpo de glória. Você entende isso? Vai ser um homem pleno, um homem do céu, desse novo homem. Então, em Apocalipse capítulo 20, não precisa você abrir. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Está falando desse reino, que agora é um reino milenar, dentro do reino dos céus. E nós aprendemos que o reino milenar, ele vai começar com uma guerra e vai terminar com outra guerra. O reino milenar vai começar com a volta de Cristo, que é o milênio. Só que Jesus, quando vier com milhares e milhares de anjos, e com os santos que foram arrebatados, e com os mortos ressuscitados, com corpos glorificados, Satanás vai estar reinando, o anticristo vai estar aqui reinando, fazendo uma algazarra com o seu exército. Vai ser chamado de a batalha do Armagedon, no vale de Meguido. Vai começar o reino milenar com uma batalha, e vai terminar o reino milenar com outra batalha, chamada Gog e Magog. Ou seja, começa com uma guerra e termina com outra guerra. Por quê? Porque vai revelar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E é necessário que tudo isso aconteça, porque o Senhor vai dar oportunidade para todos. Para quando chegar naquele grande dia, ninguém chegar dizendo para ele: mas Senhor, não tivemos a oportunidade. Tiveram muita. Apocalipse capítulo 20, verso 3 diz assim: vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Ele se apoderou do dragão, da antiga serpente, isto é, o diabo, Satanás,
até que fossem cumpridos os 1000 anos. Esse tempo, esses 1000 anos, é o período do reino milenar, ou seja, fica dentro do reino dos céus, que está dentro do reino de Deus. Quem está me entendendo, irmão? É um reino dentro de outro reino. Mas é a mesma coisa, porque é Deus que governa. São propósitos distintos. Situações distintas. Eu não posso me aprofundar porque isso aqui é muita revelação. Eita, Satanás vai ser solto depois de 1000 anos. E a Bíblia diz que ele vai enganar as nações da terra. Que nações são essas? Ei, que nações é essa que vai ficar na terra? Se os santos estão com Cristo reinando. Não, irmãos? Continuando. O reino milenar, ou manifestação do reino, durará 1000 anos. Verso 3 de Apocalipse 20. Depois disso, é importante que ele, o diabo, seja solto por mais um pouco de tempo. Ou seja, depois de 1000 anos vivendo com Cristo, tendo um reinado de paz, de justiça, de gozo e de verdadeira justiça, o Senhor vai soltar o diabo para ver quem de fato é o Senhor. Ainda tem gente que vai se rebelar com Jesus. Já pensou, irmão, o reinado de Jesus? 1000 anos de justiça, de alegria, de paz. Ei, irmãos, ninguém vai adoecer. Não vai ter enfermidade. Vai ter abundância, prosperidade. O governo é dele, é de paz, irmão, é de gozo, é de alegria. Mas vai ter gente que vai se revoltar contra ele. Ô raça! Somos nós, né? Mas se alguém estiver lidando com ele, não vai passar por isso. Glória a Deus, aleluia. Você sabia disso? Porque quem for reinar com Jesus, a Bíblia diz que nós vamos reger e governar as nações com ele com vara de ferro. Você vai ser rei e sacerdote. A Bíblia diz que você vai julgar até os anjos. Quem está me entendendo, irmão? Sabe o que o diabo vai fazer? Vai enganar todo mundo na terra e fazer toda a terra marchar contra Jerusalém. Menos os novos nascidos, aqueles que nasceram de novo. Mas esse período será chamado do período da restauração de todas as coisas. Então vai ter muita gente que não vai nascer de novo. Dorme com essa nação. Vai ter muita gente que não vai nascer de novo. Ei, o que foi que Jesus falou para Nicodemos? É necessário que o homem nasça de novo. Da água e do, para entrar no reino. Você sabia que Deus vai poupar muita gente na batalha do Armagedon? Nem todo mundo vai ser destruído, irmão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai aprisionar Satanás, o falso profeta, o anticristo, e vai destruir o exército dele. Mas as nações, o resto das nações vão continuar. Os que ficarem ainda aqui vão continuar, vão ser restaurados, mas não nasceram de novo. Porque esse período que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é o período da restauração de todas as coisas. Vai ser um governo de paz, irmão. E para ser um governo de paz, não pode ter pobre, não pode ter gente doente, não pode ter gente passando dificuldade. Então Jesus ele vai restaurar todos. Mas só que esses todos não vão reinar com ele. É por isso que nós estamos aqui aprendendo que nós temos que lutar para reinar com ele. Porque o reino de Deus será tomado por esforço.
E isso vai depender de mim e de você. O galardão é para quem for merecedor, com mérito. A salvação não, nós já aprendemos isso. Que a salvação não depende de você. Você não pode fazer nada para ser salvo. Deus já te deu a salvação porque você aceitou Jesus. Mas para reinar, você tem que ralar. Tem que pagar preço. Quem está me entendendo, irmão? A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai aparecer no céu e pregar o evangelho eterno a quem? As nações que ficarem. Mas mesmo o anjo pregando o evangelho eterno, eles não vão ouvir. Não vão ouvir, irmãos. Quem está me entendendo, irmão? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Preste atenção. Quando Jesus vier, ele vai o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos, teremos os nossos corpos glorificados. E encontraremos o Senhor nos céus. Ei, não significa que a gente vai lá no trono de Deus, irmão. A nova Jerusalém, preste atenção, no encontro do noivo e da noiva, tá? A nova Jerusalém vai estar descendo do céu. Isso foi a visão de João, vai em Apocalipse. Eis que eu vejo uma noiva ataviada para o seu noivo, descendo do céu. A Jerusalém, descendo do céu com o Senhor Jesus, com milhares e milhares de anjos. E a igreja vai ao encontro do noivo. Estão me entendendo? Então a gente não vai morar no céu. A nova Jerusalém que vai descer ao nosso encontro. Ela vai descer ao nosso encontro, irmão. E Jesus vai governar nessa nova Jerusalém, nós com Ele. Nós conseguimos entender. Nós vamos governar com Ele. Você vai governar com Ele. Aleluia. Então esse é o reino milenar, é o período do reino. Eles vão reinar com Ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando forem cumpridos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir, a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a guerra. E o número delas é como a areia do mar. Irmão, é muita gente que não nasceu de novo, que vai ficar. É muita gente, é nações dos 4 cantos da terra é que vão ficar. Vocês estão entendendo, irmão? É a oportunidade que Deus está dando para todos, até no último minuto, para as pessoas se consertarem. Mas mesmo assim vão dar ouvidos a Satanás. O povo que vai se levantar contra Cristo depois de 1000 anos, aí vem o fim de Satanás. No final de 1000 anos, ele vai armar essa rebelião, e aí vem o fim dele definitivamente. Glória a Deus. Chamando de o grande tribunal, o grande julgamento. Aí vai ter a segunda ressurreição. Por isso que nós lemos: bem-aventurados os santos que tem parte na primeira, porque a segunda, mesmo, é para condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, continuando, versículo 9. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o acampamento dos santos, a nova Jerusalém, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Irmãos, o juízo de Deus vai ser tão rápido que não vai dar tempo deles clamarem. O fogo que vai descer do céu vai ser tão abrasador, destruidor, que não vai dar tempo nem deles dizerem ai.
dá tempo deles clamarem e quebrantarem o coração do Senhor. Está entendendo? Não vai ter tempo, vai ser rápido a destruição. Verso 10: E o diabo que os seduzia, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se acham a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Agora, Jesus vai pegar o reino, já prendeu Satanás, já destruiu Satanás, vai pegar o reino e vai devolver ao Pai. Agora o Filho vai pegar o reino que ele recebeu do Pai e vai devolver esse reino para o Pai e vai sujeitar todas as coisas ao Pai. Eis, o príncipe desse mundo assumiu o controle da terra. Foi necessário que Jesus viesse para devolver esse reino ao Pai. Ei, irmãos, ouça aqui. Quem já viu Apocalipse? Aquela visão de João sobre o livro e os 7 selos, vocês entenderam? Eis que vi na mão do Senhor, daquele que está sentado no trono, o livro selado com 7 selos. Mas quem há de abrir aquele livro e de desatar os 7 selos? E João começou a chorar, desesperado, porque não tinha ninguém. Ninguém para abrir aquele selo, para pegar aquele livro. Estava na cabeça de João. Aí o anjo vem e diz: ei, te levanta, eis aí o Cordeiro de Deus. Esse é digno de abrir e desatar os 7 selos, porque ele venceu na cruz do Calvário. E você sabe o que significa esse livro? Você sabe o que significa esse livro? Muitos dizem: é o livro da vida. Não é. É o livro do juízo. Não é. Então por que Jesus pega esse livro e começa a quebrar os selos? Porque esse livro refere-se a um testamento. E esse testamento, essa escritura, foi o que Jesus conquistou na cruz. E quando ele venceu o milênio, ele vai devolver o governo ao Pai. E esse testamento está o meu nome, está o teu nome, está o nosso nome, porque nós vamos herdar tudo e todas as coisas como Cristo, porque nós somos co-herdeiros com Ele. Então esse é um testamento que estava lacrado com 7 selos. E cada selo simboliza uma seta do diabo, que Jesus teve que enfrentar e ir vencendo, e vencendo, e vencendo, até o último selo. Quem está me entendendo? Então, o livro é o nosso testamento. É Deus que escreveu ali a nossa herança. E Jesus conquistou a nossa herança. E nós vamos ser co-herdeiros com Ele. Quem está me entendendo, irmão? Vamos entender isso aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando tudo estiver sujeito ao Filho, quando todos os seus inimigos estiverem debaixo dos seus pés, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quer que eu fale? Eu quero que eu repita. Jesus vai tomar conta do governo e vai devolver a Deus. Nesse tempo, Deus será tudo em todos. Como está escrito, na plenitude dos tempos, Ele fará convergir a plenitude da divindade no corpo do Filho. E Ele fará convergir
com Cristo. Glória a Deus. Eu sou Cristo. Você é Cristo. Todos nós somos Cristo. E o Cristo edifica o Cristo. E a igreja cresce em Cristo. Porque nós seremos todos em Ele. Assim como Ele se tornou um com o Pai, nós seremos um com Ele. Quem está me entendendo, irmão? Fique de pé no seu lugar. Vou parar para aqui. Eu vou concluir dando oportunidade. Fique de pé no seu lugar. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dele. Pegue com carinho. Porque essa pessoa que está do seu lado é responsável por nutrir você. Ei, a pessoa que está do seu lado ela é responsável por nutrir você. E você é responsável por nutrir essa pessoa. Quando você dá mau testemunho, você está matando a pessoa que está do seu lado. Quando essa pessoa dá mau testemunho, ela está matando o Cristo que está em você. É por isso que nós devemos dar testemunhos. Para que Cristo venha viver em mim, venha viver em você. Para que a igreja venha se incendiar na presença de Deus. Para que o reino de Deus se manifeste. E não seja apenas uma aparência, mas se transforme em realidade aqui na terra. Até chegar a sua grande manifestação. Seja Cristo, feche os olhos. Feche os olhos, seja Cristo na terra. Seja Cristo. Comece a orar pelo seu irmão que está do teu lado aí, seja profeta na vida dele. Abençoe esse irmão que está do teu lado aí. Comece a declarar a palavra de bênção para ele, irmão. Senhor, não deixa meu irmão desviar. Senhor, abençoa meu irmão. Que ele cresça, meu Deus, cada vez mais. Aleluia, que os teus olhos, Senhor, façam ele, meu Deus, ser uma pessoa grande, mas não grande na soberba, mas grande na humildade. Grande, Senhor, aleluia. Aquilo que ele faz, ele prova o teu reino, dando testemunho. Vai abençoando, Senhor, meus irmãos, que eles possam ser Cristos na terra, que eles possam fazer a diferença, para que juntos possamos reinar com Cristo naquele grande dia. E todos nós sentados no trono com o Senhor, recebendo galardão. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento. Obrigado por abrir os nossos olhos espirituais. Não deixe nós pecarmos contra ti, nem contra o nosso próximo.
Eu agradeço a minha oportunidade, meu pastor. Vamos, Jesus. A gente percebe, né, irmãos, que tem uma responsabilidade tão grande sobre as nossas vidas. Aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, pode impactar a vida do seu irmão, pode fazer com que ele venha conhecer a Cristo ou rejeitar a Cristo. Por isso nós temos que, como diz a própria oração que Jesus falou, que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? É que a gente obedeça. Eu obedecendo aquele que estará do nosso lado, verá a manifestação da glória dele em nós. Nós temos que entender e compreender isso, irmãos, que nós somos um instrumento que Deus vai usar nessa geração. E nós temos a responsabilidade das pessoas chegarem em uma casa de oração e se converter ao cristianismo através das nossas atitudes. Sabemos que tem muitos que têm um coração obstinado, que mesmo que você testemunhe, que mesmo que você fale, que mesmo que você ore, o coração dessa pessoa continua duro. Mas que não seja por nossa causa, que não seja por nossa culpa. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos ser sacerdote dessa nossa geração. Em tudo, irmãos. Perdoando, amando, ofertando, dizimando, porque isso pode impactar muito a nossa vida espiritual. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas falam muito mais do que as nossas atitudes. Enquanto a gente não aprender que tudo que fazemos no reino do Senhor impacta muito na nossa vida espiritual. Você pode até não dizimar, você pode até não ofertar. Deus não vai obrigar você. Mas você pode ter certeza que isso é algo muito danoso para a sua vida espiritual. Porque se você não faz aquilo que Deus quer que você faça, quem está gerenciando a sua vida financeira é o Mamon. Deus jamais vai obrigar você a fazer algo. Mas a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E quando eu não dizimo e oferto, eu estou amando o dinheiro. E o mal que ele pode causar, ele vai causar na nossa vida. Querido Deus, amado Pai, você que vai dizimar, ofertar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que tem, você que nada tem. Só tem algo que pode nos impedir de dizimar e ofertar. Se você não tem trabalho, se você não trabalha. Porque o seu trabalho é dado por Deus. O meu trabalho foi Deus que me deu. E se foi Ele que me deu, a parte que é dele. Eu só tenho que devolver e agradecer por Ele ser tão misericordioso que Ele poderia pedir 90%, né? E deixar nas nossas mãos só os 10%. Mas Ele é tão bondoso que Ele só pede 10% e deixa os 90% na nossa mão. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui a igreja viva, lavada, remida e perdoada. Tudo que temos e somos é graça e favor que nós não merecemos. Não deixe que um dia mal chegue na nossa vida, meu Pai, para a gente te obedecer. Cria em nós um coração puro, íntegro, sincero, obediente em todas as coisas. Não só em uma parte, mas em todas as coisas.
E se a gente não consegue, Pai, nos ajude a sermos obedientes e a fazermos a Tua vontade como Jesus, através da oração do Pai Nosso, declarou que para o Teu reino existir nas nossas vidas, nós temos que fazer a Tua vontade. Por isso nós, como igreja, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. No físico e no espiritual nós declaramos com as nossas atitudes, ao dizimar e ofertar, que é o Senhor, que é o nosso bom pastor. E sendo o nosso bom pastor, sabemos que nada vai nos faltar, porque o Senhor é o que abre a janela dos céus e derrama as suas ricas bênçãos sobre aquele que dizima e oferta, como está escrito em Malaquias 3. É o Senhor que abre a janela dos céus. Por isso, Pai, como igreja, nós entregamos na Tua doce presença o nosso dízimo e a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, do povo que o Senhor escolheu nesta casa de oração para multiplicar a semente que semeamos no reino dos céus e no reino do Senhor. Faça a sua obra em nós e através de nós alcance vidas de famílias, através, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor está trazendo de conhecimento para nós. Por isso nós te entregamos, Pai, que temos e somos com a certeza que o Senhor vai multiplicar as sementes a qual estamos semeando no reino do Senhor. Obrigado por tudo, permaneça no controle de todas as coisas, porque tudo que temos é bênção que o Senhor nos dá. A Tua fidelidade nos alcança a cada amanhecer, e é por causa da Tua fidelidade que nós não sentimos falta de nada. E é isso que nós, no físico e no espiritual, dizemos com as nossas atitudes, em nome de Jesus. Então agora vamos orar, amém. Vamos orar pela nação brasileira. E a partir de hoje também nós vamos orar pelos pedidos de oração. Não vamos orar só na quarta-feira, também nos domingos. Pai querido, Pai amado, eis aqui a bandeira representando a nossa nação. E também junto com a nossa bandeira colocamos o pedido de oração das pessoas a qual ter lançado aos seus pés as suas petições, colocado diante do Senhor as suas ansiedades, para que o Senhor entre com providência naquelas causas que é impossível, mas para Ti não é impossível. Da mesma forma, a nossa nação. Precisamos do Teu agir, do Teu fluir, colocando tudo no seu devido lugar. Tira aquilo que precisa ser tirado, coloca aquilo que precisa ser colocado, mas faz prevalecer as verdades e as vontades do Senhor no reino dos céus e no reino da terra, também na nossa nação brasileira, porque Tu és o único governante que nós queremos como Senhor da nossa nação. É o Senhor que nós queremos como governante da nossa nação, para que assim possamos ser um povo feliz e abençoado por Ti. Nós clamamos e pedimos para Tu que o Senhor venha intervir no físico e espiritual a favor da nossa nação. E também esses pedidos de oração, a qual a igreja do Senhor reconhece que só o Senhor pode fazer milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas, e trazer à existência aquilo que não existe diante do céu e da terra. Nós clamamos de dia e de noite pela Tua intervenção em nosso favor, em favor da nossa casa, da nossa família e de tudo aquilo que nós estamos precisando como filhos amados do Senhor. Nós já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque assim nós cremos, o que pedimos, recebemos, e quando batemos na porta, ela será aberta.
E quando nós buscarmos, nós vamos encontrar tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quarta-feira, o nosso culto da família, culto a Deus, oração pela família. Não falte, tem sido uma bênção. Deus tem feito grandes maravilhas nesses dias a qual nós nos reunimos para buscar pela nossa família. Não deixe o dia mau chegar, irmãos. O dia mau ele chega, mas importa que nós estejamos firmes para que ele não nos encontre desprovido e desprevenido de fé e de confiança no Senhor e assim nos abater. Então busque pela sua casa, busque pela sua família. Na sexta-feira nós vamos ter 2 momentos de oração nesta casa de oração. Teremos a oração no meio-dia, que é no dia 31, né? O dia que falam que é o dia das bruxas, né? O dia do Halloween. E nós vamos estar orando pela nossa casa e pela nossa família. Ao meio-dia e às 20 horas na sexta-feira. Amém? Se você puder, venha. Se você não puder, mas aonde você estiver, ore, declare. Nós vamos trazer o suco de uva sem mistura no flaconete para você colocar na sua casa e pôr as suas mãos e declarar que o espírito da morte não vai entrar na sua casa, seja no financeiro, seja no espiritual, seja no seu corpo ou corpo de qualquer membro da sua família. A morte não vai prevalecer em nome de Jesus. E no sábado às 19h30 nós estaremos reunidos aqui no seminário sobre a saúde da mulher, em alusão ao culto ao Outubro Rosa. Nós fizemos sábado passado porque a menina não perdeu o seu sobrinho, eu estava lá com ela, né? Como a gente tem ido durante essa semana toda, nós temos ido para lá, ficamos com ela um pouco para ela ver se ela consegue passar por esse momento sabendo que tem pessoas do lado dela. Amém? Mas no próximo sábado, em nome de Jesus, nós teremos uma psicóloga que vai estar aqui conosco, falando sobre a saúde mental, como foi falado hoje, né? Que existe profissional da saúde que vai falar aquilo que ele aprendeu e vai passar para você, mulher, naquilo que você tem dificuldade, principalmente nos seus sentimentos. Então, essa pessoa vai estar aqui para falar como é que o nosso aniversário entra através do nosso sentimento e acaba se alojando na nossa mente para trazer perturbação, depressão e ansiedade. Nós teremos também uma pessoa que vai falar sobre a saúde do corpo, sobre o cuidado e tudo aquilo que nós temos que fazer para termos corpo, alma e espírito cuidado, protegido e com saúde. Também vamos falar do espírito, é uma palavra de Deus que fala sobre, não é aquilo que a gente come que faz mal. Muitos queremos fazer dieta e tudo, mas a verdadeira maldade está naquilo que nós falamos, que é o que contamina o nosso corpo. Então não falte, será um momento maravilhoso de edificação e de aprendizado da parte do Senhor para todos nós. Não é só para homens, não é só para mulheres, é para homens e mulheres. Você pode vir e será muito bem-vindo em nome de Jesus. Alguém quer dar algum testemunho? Não? Então vamos agradecer. Coloque a mão no seu coração. Eu tenho certeza, irmãos, a palavra que você ouviu, se você guardar no seu coração, você vai cada vez mais melhorar. Para que nós possamos fazer parte da herança do Senhor e triunfar com Ele no reino dos céus, para que nós possamos ver a manifestação da glória do Senhor sobre a terra, que Ele vai trazer como nova, e juntos viveremos para a glória do Senhor. É muito sério, irmãos. O que Deus está trazendo para nós como conhecimento é muito valioso. Se você não está entendendo, vá no YouTube, tem as pregações. Só domingo passado que não podemos gravar, mas tem pregações que são colocadas no YouTube e você pode assistir depois. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo seu amor e seu cuidado. Nós nem merecemos, Senhor, mas o Senhor tem trazido os ensinamentos para nós que são tão valiosos e muitas vezes nem damos o valor que devemos. Pai,
para aprendermos quem somos e o que somos, e o que vai acontecer no futuro com cada um de nós, se nós permanecermos firmados e aliançados. Nós vamos reinar com Cristo, e nós iremos para a eternidade com Ele, e juntos viveremos e glorificaremos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos mais e mais de tudo aquilo que o Senhor está trazendo para o conhecimento que liberta, porque só a verdade pode nos libertar, e é o conhecimento da verdade é que traz libertação para o seu povo. Por isso nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, para que tudo aquilo que nós aprendemos, que ela possa guardar e trazer para o nosso coração como fé e confiança no Senhor. Que o nosso adversário não encontre na nossa mente uma distração que ele possa usar para nos afastar da Tua palavra e dos Teus decretos para nós. Por isso nós te agradecemos, Pai, pela semana que passou, pela semana que se inicia e por tudo que o Senhor está fazendo em favor da igreja do Senhor sobre esta terra. Nós sabemos que estamos vivendo dias maus. O espírito da igreja da Laodiceia está se formando e se firmando em vários lugares para trazer para nós o estado morno, que não vamos nem para trás nem para frente, continuamos naquele lugar como parasita. Mas nós clamamos pela Tua intervenção em nosso favor, para nos aquecer e nos fazer cada vez mais quente, uma igreja viva, uma igreja que pulsa, que glorifica, que exalta, que quer, que aprende, que firma uma aliança com os céus. Por isso, Pai, quebra as correntes, abra as prisões e nos liberte para que nós possamos avançar. Nós repreendemos todo espírito que causa a igreja da Laodiceia nos dias de hoje. Nós repreendemos, nós declaramos, nós não aceitamos, nós ordenamos que todo esse espírito que causa o estado morno na igreja do Senhor pague retirada da nossa vida, da nossa casa de oração, das igrejas do Senhor sobre toda a terra. Porque nós vamos se fortalecer, se avivar, se preparar para a subida da igreja ou para a descida do noivo, porque eu acredito no arrebatamento. Mas eu peço, meu Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê cada vez mais o entendimento de nos prepararmos para a nossa partida, seja em conjunto ou seja isoladamente. Nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Por isso nós clamamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus.